Olá, bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje traz no currículo a palavra superação gravada em letras garrafais. Parece exagero? Não é. Marcelo Castelli, CEO da Fibria, uma gigante do setor de celulose, com valor de mercado de quase 20 bilhões de reais e uma receita líquida de 9,6 bilhões de reais no ano passado, é protagonista de uma das maiores viradas empresariais de que se tem notícia. A empresa, fruto da união entre a Aracruz e a VCP Celulose, nasceu em 2009, depois da crise do Lehman Brothers, que impôs um rombo de 2,1 bilhões de dólares em derivativos para a Aracruz. A dívida líquida da recém-criada Fibria representava quase 10 vezes a geração de caixa medida pelo EBITDA, ou seja, vendia o almoço para pagar o jantar. Como a companhia saiu dessa e quais são os planos para o futuro, é o que Marcelo Castelli vai contar pra gente. Olá, Castelli, tudo bem? Olá, Sambrana, prazer estar aqui com você. Obrigado. Como eu falei na introdução, a Fibria vendia o almoço para pagar o jantar. Era uma empresa que praticamente estava à beira da falência, né, quando nasceu. Como é que foi essa virada? Como é que vocês conseguiram virar esse jogo, Castelli? Bom, como você já disse, o contexto era muito difícil, né? Além da situação da companhia naquele momento que se criava, que por si só uma fusão já é difícil, você conduzir, buscar as sinergias, nós temos um contexto externo sem precedentes, né? A crise de 2008 foi o que nós chamamos de um tapa na bússola de qualquer executivo, qualquer empresa no seu plano de negócio, porque o nível de incerteza era muito grande. Então, nascemos no que nós chamamos de uma tempestade perfeita, né? E o segredo para isso primeiro o seguinte: nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? Então isso ajudou de sobremaneira a companhia a performar ao longo dos anos e reduzir a sua dívida, que era quase que impagável. Muitos diziam que a empresa ia falhar mesmo tendo bons fundamentos. Então nós endereçamos uma série de medidas, de projetos, e nós conseguimos, resumindo, nós viramos o jogo, como você falou, do pior balanço do setor, quem sabe do Brasil, para hoje temos um dos melhores balanços do Brasil, com uma solidez financeira e com governança, com práticas de gestão que nós fomos ajudando a companhia a se tornar melhor. Então houve aprendizados e nós conseguimos, de uma forma muito aguerrida, trabalhar, segurar os talentos na companhia, entender que nós tínhamos um inimigo comum e era externo. Todos nós trabalhamos para salvar as empresas que nós tínhamos trabalhado. Então existia um legado a ser perpetuado, a ser recuperado, e nós conseguimos capturar mais do que as sinergias previstas no plano de negócio e num prazo menor. Então, ao invés de 4,5 bilhões de reais à época, a valor presente, nós capturamos 5,2 bilhões e ao invés de 5 anos nós capturamos em 3 anos. Então isso, mais um reposicionamento de portfólio, venda de ativos seletivamente, de forma muito agregadora de valor para a companhia, fez com que nós fizéssemos essa virada que, como você disse, a gente fica muito orgulhoso, mas o mérito não é só meu, é o mérito de todos os nossos colaboradores da Fibria, dos parceiros e dos clientes, os stakeholders, então, que acreditaram no futuro da companhia. E nós agradecemos isso todos os dias. Mas a dívida era muito grande, era um rombo muito grande. Além de acreditar, o que foi feito em termos de gestão, além do que você tinha um desafio de unir duas culturas de duas empresas diferentes ao mesmo tempo. Era trabalhar para unir o pessoal da VCP Celulose com o pessoal da Aracruz, que tinham duas culturas diferentes, e além disso, salvar uma empresa ao mesmo tempo. Qual foi o seu plano de ataque? O que você atacou primeiro? O que você resolveu primeiro para depois partir para as outras etapas para conseguir esse resultado que hoje você bem disse, uma das companhias mais saudáveis do Brasil? Olha, Sambrana, tem toda uma abordagem, a abordagem já tinha sido desenhada. E naquele contexto muito conturbado, o pragmatismo imperou. Desde o conselho de administração da companhia, os seus membros, os seus comitês de assessoramento, o time executivo, o time gerencial, nós tínhamos uma visão clara, que era salvar a companhia e uma visão de estrutura de eficiência de custos. Então, uma série de planos de conter as despesas. É como se nós estivéssemos hoje à frente de uma situação com um rombo fiscal. O que nós fizemos? Faça aquilo que é importante fazer. Feche a torneira,
trabalha em custos, trabalha em eficiências, e nós nunca deixamos de apostar de que a empresa poderia sair desse corner. Mas nós estivemos perto dos clientes e dos fornecedores. Nós implementamos então um plano bastante estruturado, com um gerenciamento de todas as iniciativas, se estavam atrasadas, se estavam trazendo resultado aquém do que nós esperamos. Antes da empresa entrar no seu primeiro dia de tradando a sua nova ação no mercado, como Fibria, nós tivemos 6 meses de preparação. Um pequeno grupo, com bastante controle de advogados, porque nós éramos ainda competidores na Bolsa, nós desenhamos o plano de ataque. Então esse plano de ataque foi pensado, foi modificado, foi ajustado, mas sempre com aquilo que é relevante no pragmatismo, aquilo que nos garantiria mais caixa, mais saúde. É como se nós estivéssemos tendo uma abordagem de oxigênio. O que nos dá mais oxigênio, que além da qualidade do oxigênio, a quantidade para respirar um pouco mais e para buscar o próximo barril de oxigênio. Mas faltava assim. oxigênio na época. Faltava, era um ambiente extremamente sufocante, um ambiente angustiante, um ambiente difícil. As pessoas, ou a perspectiva humana dessa questão, as pessoas não sabiam o que ia acontecer com a companhia, se elas teriam emprego no final do dia ou não. Então nós tivemos todo um trabalho, primeiro salvar a companhia, endereçando a linha de ataque claramente para todos, preservamos conhecimento, depois nós cuidamos das pessoas, daqueles que sobreviveram, e muitos sobreviveram, né? Então faltava oxigênio e, além de tudo isso, o plano de negócios era incerto. Nenhuma empresa naquele momento, a ruptura de mercados pelo Lehman Brothers, tinha certeza que a receita viria. Então houve de fato um tapa na bússola dos negócios. Então o oxigênio, se já fosse um oxigênio escasso, ele era muito rarefeito. Os credores batiam na porta de vocês? Como é que era a questão da dívida? Olha, desde o início, o grupo que estava renegociando ou repactuando a dívida, a perda dos derivativos na ex-Aracruz, começou até antes da formação da própria Fibria, né? Ou seja, todo um cuidado para sentar com os credores e repactuar essa dívida de maneira que a empresa tivesse a possibilidade de buscar o seu reequilíbrio financeiro sem uma recuperação judicial, que hoje é muito comum. Então, ou seja, a empresa fez tudo em acordo, de forma transparente. Então, quando você negociava repactuava uma dívida com os bancos, ou um condomínio, um sindicato de bancos, você tinha uma série de métricas que eram estabelecidas. É como se eles nos dessem oxigênio e dissessem o seguinte: ok, vou continuar apostando em você desde que você cumpra essas métricas, que eram métricas muito apertadas, né? Então, nós não tivemos moleza, tivemos parceria e nós pagamos toda a nossa dívida, trocamos toda a nossa dívida cara por dívida barata e a gente voltou a crescer. Estamos de volta ao jogo, como vocês sabem, desde 2015. Então foram anos intensos, mas muito prazerosos. Você conseguia dormir? Pouco. Acho que não só eu, mas muito se fala da figura de um líder, etc. Isso. Eu acho que ninguém em sã consciência naquele olho do furacão conseguia dormir. Cada qual com a sua responsabilidade, mas até aqueles que não tinham direta ligação, Sambrana, com a dívida, não estavam diretamente no olho do furacão, as pessoas não sabiam se ia ter emprego. Será que eu vou gostar da nova empresa? Será que a minha empresa... Porque quando se mexe, né, no status quo, todos nós achamos que mudança é importante. Mas quando ela acontece, ela mexe com a sua perspectiva de futuro, com a sua segurança, e aí é uma empresa que nós nunca somos perfeitos enquanto organização e pessoas. O passado, nós tivemos que trabalhar a cabeça das pessoas porque 2 fenômenos aconteceram claramente. Aqueles nostálgicos e aqueles saudosistas. Aquele saudosista é aquele que assim, puxa, eu gostava daquela empresa que eu fazia parte, mas ele vivia o presente e olhava para o futuro. O nostálgico vivia lá, vivia no passado. Então a gente teve que dar um choque de gestão, um choque de modelo de pensamento. Algumas pessoas se tornaram muito melhores, outras pessoas, pouquíssimas, graças a Deus, não conseguiram cruzar a ponte. Preferiram falar assim: olha, esse jogo não é para mim, eu vou sair porque o estresse era muito grande. Então o estresse era contínuo, poucas noites, muitas pizzas ao longo da noite, muito café. Ou seja, acho que o que prevaleceu foi a garra de toda a equipe para conseguir essa virada. Finalizando esse bloco, Castelli, hoje a gente tem uma situação que muitas empresas brasileiras
estão passando pelo que a Fibria passou lá atrás. Uma situação de muito estresse, uma situação de, em certos momentos, dos seus executivos de desespero, de não conseguir pagar a conta no final do mês. O que você poderia dizer para essas pessoas que estão assistindo a gente, em termos de manter a calma, a serenidade, como administrar todas essas dificuldades? Olha, essa é uma boa questão, cada caso é um caso, a gente até fica tentando fazer uma comparação dentro de casa. Esse contexto que o Brasil vive hoje, que alguns segmentos industriais vivem hoje, é pior, é igual, é melhor do que o que nós vivemos. E nós chegamos à conclusão que ele tem a sua importância. Se ele não for igual, ele é um pouco menor, porque tem uma questão. Aqui a dinâmica é mercado interno, é Brasil, é essa questão econômica e política. Lá, na época, remontando a 2008, a questão era mundial. Então, assim, o nível de neblina, o nível de visibilidade era muito menor lá. Né? Aqui tem outros fatores, que é o fator político. Eu diria o seguinte, a recomendação faça a coisa que tem que ser feita, não demore para tomar as decisões, pense e pondere a qualidade das decisões. O rápido nem sempre é o melhor, né? Você tem que tomar uma ação, não pode não tomar uma ação. Então, costumo dizer o seguinte, regra número 1, tome a sua ação. Não tomar uma ação é um erro. Regra número 2, ao tomar a ação, pondere rapidamente quais são os impactos. E comece por aquelas que fazem sentido e que as pessoas interna e externamente vão entender. Isto era preciso, isto era importante e alguém tomou a decisão. Isso legitima a sua decisão, a sua liderança e você se sente um pouco melhor. Você ganha mais musculatura emocional para você continuar o jogo. Então, infelizmente, a ansiedade nos traz o seguinte, eu queria uma bala de prata para resolver os problemas. Não acontece assim. É uma sequência de ações, uma sequência de questões que você vai endereçando, empilhando na sua prateleira e tornando a organização melhor. Não existe caminho curto, existe o caminho certo. Tá ok. Muito obrigado, Castelli. Obrigado, Sambrano, é um prazer estar aqui com vocês. O próximo assunto que vamos conversar é sobre novas tecnologias.